A Manhattan de 1910 já era a mesma cidade movimentada e agitada que é hoje em dia. Por isso é difícil conceber que uma mulher bonita e praticamente famosa pudesse desaparecer no meio de uma multidão em Nova York em plena luz do dia. Mas, em 12 de dezembro de 1910, Dorothy Arnold fez exatamente isso. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o caso que eu vou trazer para vocês hoje é um que me intriga já há muito tempo. O caso da Dorothy está na minha lista desde que eu criei esse podcast, sabe? Eu acho que até antes disso, desde quando eu tinha só um blog. Eu já conhecia o caso dela, eu já pesquisava sobre o caso dela e sempre quis chegar nesse momento e trazer esse episódio para vocês. Eu sei que você não gosta de casos muito antigos, assim, Alexandre, mas eu te garanto que esse caso tem muitos mistérios e muitas intrigas e, sei lá, podia ter acontecido mês passado, sabe, em Nova York. Porque eu acho que a época em que aconteceu o desaparecimento da Dorothy Arnold não é tão significante no caso quanto o resto dos detalhes. Entendi. E eu espero que vocês gostem desse episódio, tanto quanto eu gostei de escrever e pesquisar. E que eu traga novidades, porque é um caso famoso e muita gente já tinha me pedido também no Instagram. É mais uma Dorothy que você traz pra cá. A terceira Dorothy, se eu não me engano, e todas as Dorothys foram casos muito, muito, muito bizarros e muito intrigantes. Eu acho que talvez isso seja de nome. E então, não deem nome para a filha de vocês de Dorothy, porque já teve a Dorothy Forstein, que sumiu de dentro da própria casa. A filha dela viu um homem levando a mãe embora de dentro de casa, desacordada. Já teve a Dorothy Jane Scott, que tinha um stalker e desapareceu de um hospital quando estava com 2 colegas de trabalho. Todas as reviravoltas daquele caso são muito doidas. E agora a Dorothy Arnold. É difícil saber qual das 3 Dorothys tem um caso mais maluco aqui nesse podcast. Mas antes de você entrar na história da terceira Dorothy, Marcela, eu queria avisar pra você ouvinte que você pode se tornar um apoiador desse podcast. Eu já falei, ajuda bastante. Você entra lá na Aurelo, apoia a gente, bota lá uns 10 reaisinhos. Não é um valor que eu acho que costuma pesar no orçamento de todo mundo. E pra gente ajuda bastante, vocês não têm noção. Talvez quando esse episódio estiver no ar oficialmente, a gente já tenha criado uma campanha no Apoia-se. Sim. Porque a gente acha uma boa, né, não manter tudo num lugar só. Todos os ovos numa cesta só. Exatamente. Vai que, sei lá, o prédio de um pega fogo, aí tem um outro, entendeu? E aí não fica só nisso. Então, quem apoia pela Aurelo, continua apoiando pela Aurelo. Tem a facilidade também de ter o aplicativo, os episódios adiantados já vão para lá. Mas quem quiser também agora vai ter essa nova opção do Apoia-se, que eu acho que é bom pra todo mundo ter uma opção. A gente tinha 2 opções antes com o PicPay, Sim. né? Mas o PicPay acabou com esse foi serviço. embora, né? E acho que é importante, a gente até demorou demais pra fazer isso, é realmente ter 2 opções, né? Em caso de uma delas pegar fogo. Vai saber, né? Então, fica aí esse aviso, gente, de novo. Bastante importante. Não acho que uns 10 reaisinhos você coloque lá, pese no seu orçamento e ajuda demais esse podcast a continuar existindo, certo, Marcela? Certíssimo. E agora sim, eu acho que você deveria me contar o que aconteceu com essa Dorothy específica. Você lembra das outras Dorothys, né? Foram casos tão marcantes que nem você esqueceu, amor. Olha só. Dorothy Harriet Camille Arnold nasceu na cidade de Nova York e era a segunda de 4 filhos do importador de perfumes Francis Arnold e de sua esposa Mary Arnold. Ela tinha um irmão mais velho, chamado John, e 2 irmãos mais novos, o Dan e a Marjorie.
O pai da Dorothy era formado pela Universidade de Harvard e ele era o sócio sênior da F.R. Arnold & Co., uma empresa que importava produtos sofisticados. A irmã do Francis, a tia da Dorothy, chamada Harriet Arnold, era casada com o juiz da Suprema Corte, Rufus Peckham. A família paterna da Dorothy Arnold era descendente de passageiros ingleses que chegaram à América no Mayflower. Aparentemente, isso era um big deal na época. Era o que eu ia perguntar. O que isso quer dizer para nós brasileiros? Eram os primeiros ingleses, os primeiros imigrantes que chegaram para construir a vida lá e já vieram de lá ricos também, né? Já a família da mãe dela veio de Montreal, no Canadá. A senhora Mary Arnold era igualmente bem relacionada e sua família tinha uma posição elevada na velha guarda da sociedade nova-iorquina, então conhecida por seu decoro e reticência inflexível. E devido à posição social da família Arnold, eles estavam até inscritos no cadastro social. Era algo que existia lá no início do século XX, em Nova York, eu acho que talvez nos Estados Unidos todos, que era o cadastro lá da sua ancestralidade, das famílias mais nobres que tinham no país. Então, assim, os Arnold tinham um cadastro social, os Rockefeller tinham um cadastro social, sabe? Todas essas famílias, os Kennedy, mais importantes e mais ricas, estavam presentes no cadastro social e eram basicamente quem era dono de tudo, né? A Dorothy foi educada na Veltin School for Girls, na cidade de Nova York, e frequentou o Bryn Mawr College, na Pensilvânia, onde ela se formou em literatura e língua inglesa. A Dorothy se formou em 1905 e, após a formatura, ela continuou morando na casa da sua família, no número 108 da Rua 79 Leste, em Manhattan, e ela tentou iniciar uma carreira como escritora. Na primavera de 1910, ela enviou um conto para a revista McClure, que foi rejeitado. Os amigos e familiares da Dorothy, que se divertiam muito com as suas aspirações de ser escritora, zombaram dela sobre a rejeição. E isso levou a Dorothy a alugar uma caixa postal para ela receber as correspondências de revistas e editoras. Gente, imagina, a pessoa recebeu uma carta de rejeição e a família e os amigos ficam todos rindo da cara dela, sabe? Ao invés de falar, não, tudo bem, na próxima vai. Não, mas para eles era ridículo que a Dorothy, que já tinha tudo, ainda quisesse ser escritora. Ela enviou um segundo conto para a revista McClure em novembro de 1910, mas essa história também foi rejeitada. Segundo os amigos da Dorothy, a segunda rejeição a deixou abatida e envergonhada. 2 meses antes do seu desaparecimento, a Dorothy perguntou para o pai se ela poderia alugar um apartamento no Greenwich Village para escrever. O Village era um bairro boêmio, onde os artistas e escritores nova-iorquinos costumavam morar ou frequentar. Mas o Francis Arnold proibiu a Dorothy de sair da casa da família, dizendo para ela que um bom escritor pode escrever em qualquer lugar. Assim, não tá errado, mas também não precisava falar desse jeito, sei lá, né? A Dorothy, então, continuou tentando seguir a carreira de escritora, mas ela não obteve sucesso. Durante a Semana de Ação de Graças, em novembro de 1910, a Dorothy viajou para Washington para ficar com a sua amiga da faculdade, Theodora Bates. Ela chegou na quarta-feira à noite e na quinta-feira estava na cama cedo quando um pacote volumoso foi entregue na casa endereçado a Dorothy. E aqui está o primeiro enigma desse caso. Era dia de Ação de Graças, quando as empresas fechavam e nenhuma correspondência diária era entregue. A Dorothy pode ter até solicitado ao Correio Geral de Nova York que encaminhasse a sua correspondência no feriado. Mas é improvável que isso tivesse sido feito com uma rapidez tão excepcional, né? Afinal, ela chegou lá na noite anterior. Mesmo que ela tivesse deixado a postagem para uma entrega especial,
Nada que tivesse chegado para ela na quarta-feira na caixa postal dela já teria sido encaminhado e chegado na quinta de manhã. A Dorothy também nunca mencionou conhecer alguém em Washington que pudesse ter entregue o pacote na porta da casa da Theodora Bates. Mas, mesmo assim, o pacote chegou. E a Theodora sempre afirmou que ele foi entregue pelo correio normal dos Estados Unidos. Ao receber o pacote na porta, a Theodora achou que ele devia conter um manuscrito rejeitado do segundo conto da Dorothy. Mas não há nada que apoie essa suposição. A Dorothy, ainda recostada na cama, não abriu o pacote nem comentou nada sobre ele. Ela só jogou-o de lado com indiferença. A Theodora, embora tivesse bem curiosa, não fez perguntas por medo de ferir os sentimentos da amiga caso fosse realmente o seu manuscrito sendo devolvido. Eu teria feito 1 zilhão de perguntas. Na sexta-feira, a Dorothy surpreendeu ainda mais a Theodora. Ela desceu para o café da manhã completamente vestida para a viagem e carregando a sua bolsa. Ela disse para a amiga que estava indo embora. A Theodora perguntou por quê, já que ela deveria ficar até segunda-feira. Mas a Dorothy disse que sempre planejou partir na sexta-feira. A mãe dela, a Mary, também ficou chocada ao vê-la de volta mais cedo, mas a Dorothy também disse para a mãe que esse era o plano dela o tempo todo. A Dorothy passou o resto do fim de semana de ação de graças em casa, lendo e costurando. Na segunda-feira, ela visitou a sua caixa postal, onde ela recolheu diversas cartas com carimbos estrangeiros, provavelmente do namorado que estava de férias na Itália e de quem eu vou falar mais em breve. Na manhã de 12 de dezembro de 1910, alguns dias depois do feriado de Ação de Graças, a Dorothy informou a mãe que pretendia comprar um vestido para usar na festa de debutante da sua irmã mais nova, Marjorie. A festa de debutante era basicamente uma apresentação sofisticada para as meninas se tornarem formalmente parte da alta sociedade e serem vistas como mulheres adultas prontas para se casarem. Afinal, era só isso que mulheres faziam em 1910. A festa aconteceria em 5 dias. A sua mãe se ofereceu para ir com ela, procurar o vestido, né? Apesar da Mary ser conhecida por não sair muito de casa. Mas a Dorothy recusou a oferta, dizendo à mãe que ligaria para ela se encontrasse um vestido adequado. Ela, então, deixou a casa da família por volta das 11 da manhã. E, de acordo com a família Arnold, a Dorothy tinha aproximadamente $30 em dinheiro com ela, o que seria equivalente a algo em torno de $850 hoje em dia. Nossa. A Dorothy estava vestida com esmero. Ela usava um taier de sarja azul marinho, com um detalhe de babados de renda branca na gola, em estilo vitoriano. Ela também usava luvas bege e carregava um grande regalo de pele de raposa preta para se aquecer ainda mais. Um regalo é tipo um cilindro de pele para aquecer as mãos. A gente vê muito em filme antigo, ou então filme tipo que se passa, sei lá, na Rússia, algum lugar muito, muito frio, que a pessoa enfia as 2 mãos assim num negocinho redondo de pele, sabe? Tipo só pra se aquecer mesmo. Polaina pros dois. Isso, para as 2 mãos, sabe? Ok. Era dezembro em Nova York, né? Tava chovendo, tava nevando, era inverno rigoroso. O regalo servia também como um lugar seguro para guardar o dinheiro que ela estava carregando. O seu cabelo castanho escuro estava preso em um topete completo, coberto por um grande chapéu de veludo preto. Ela complementou seu visual com brincos de lápis azul, um anel de ouro, um pente de imitação de tartaruga e uma fivela esculpida. Você não estaria errado em pensar que isso soa como uma reportagem de uma das edições ilustradas da Vogue de dezembro de 1910. Nós sabemos o que a Dorothy estava vestindo porque, quando ela não voltou para casa, um desenho detalhado do seu modelito apareceu nos jornais, fazendo com que o artigo sobre o desaparecimento dela se parecesse mais com um artigo de moda.
porque a atenção das pessoas era voltada logo pro desenho, né? Pra, tipo um desenho que o estilista faz quando ele tá criando uma roupa pra você, sabe? E aí chamava super atenção, porque era uma roupa realmente muito bonita, ela tava muito elegante. E aí depois que a pessoa ia ler o artigo e ver, nossa, isso aqui é só pra falar que essa moça sumiu? A Dorothy caminhou 20 quarteirões ao sair da sua casa. Ela foi até a loja Park and Tilford, na esquina da 5ª Avenida com a Rua 59. Era meio-dia quando ela se dirigiu ao balcão de doces da Park and Tilford para comprar uma caixa de meio quilo de chocolate. A vendedora a reconheceu como uma cliente familiar e, sem questionar, adicionou a compra à conta da família Arnold. Depois disso, a Dorothy caminhou mais 32 quarteirões para o sul, até a livraria de Brentano, onde ela comprou Engaged Girl Sketches, um livro de ensaios humorísticos escrito por Emily Calvin Blake. Mais uma vez, a Dorothy colocou a compra na conta da família e, com o livro embrulhado debaixo do braço, ela saiu novamente para a calçada fria da 5ª Avenida. Ela andou pra caramba, hein? 52 quarteirões. É muita coisa, ainda mais para você andar no inverno, no frio e com o chão meio escorregadio, né? Porque tava nevando. Então, os balconistas que atenderam a Dorothy em ambas as lojas disseram mais tarde que ela foi cortês e não exibiu nenhum comportamento incomum. Fora da livraria, a Dorothy encontrou com uma amiga chamada Gladys King. A Gladys contou que as duas conversaram brevemente sobre o próximo evento do calendário social, que era a festa de debutante da Marjorie, e que a Dorothy parecia estar de bom humor. A Gladys, então, pediu licença para ir encontrar sua mãe para almoçar no Waldorf Astoria. Ela lembrou que a Dorothy lhe disse que ia caminhar para casa pelo Central Park. A Gladys viu a Dorothy pela última vez pouco antes das 14 horas, quando ela se virou para acenar um adeus pela segunda vez. A Dorothy claramente não comprou o vestido que ela pretendia, ou pelo menos que ela disse para a mãe que ela ia procurar. E o que é mais estranho é que ela andou mais de 50 quarteirões por Manhattan, pela 5ª Avenida, mas não existe nenhum relato dela sequer ter entrado numa loja de roupas ao longo do seu passeio. Então, não se sabe se a Dorothy contou uma mentira para a mãe naquele dia e ela não tinha intenção de procurar um vestido, ou se ela, sei lá, só foi olhando as vitrines e nada chamou a atenção dela, sabe? Mas, às vezes, ela só queria passear sozinha e espairecer um pouco. Ou ela poderia ter outros planos secretos. No início da noite, a Dorothy não voltou para casa para o jantar. Como ela nunca perdia refeições sem avisar a família, os Arnold ficaram preocupados. Eles começaram, então, a ligar para os amigos da Dorothy para saber do seu paradeiro, mas ninguém a tinha visto. E aí acontece a segunda esquisitice desse caso. Pouco depois da meia-noite do dia 13 de dezembro, Elsie Henry, uma das amigas da Dorothy, telefonou para a casa da família Arnold para saber se a Dorothy tinha retornado. A mãe da Dorothy já tinha ligado para Elsie mais cedo para perguntar se ela sabia da Dorothy, né? Então a Elsie ficou preocupada com a amiga. A Elsie disse mais tarde que a mãe da Dorothy, a Mary, atendeu o telefone quando ela ligou e disse que a Dorothy tinha voltado para casa. Quando a Elsie pediu para falar com a Dorothy, a Mary hesitou e disse que a Dorothy já tinha ido para a cama com dor de cabeça. É claro que isso não era verdade até onde a gente sabe, porque me parece que a Dorothy não tinha voltado. Para todos os efeitos, essa é a versão oficial do caso, né? Que a Dorothy nunca voltou para casa. Ok. Nos primeiros dias depois do desaparecimento dela, a sua família parecia mais focada em proteger a sua reputação do que em encontrar a filha. E quando eu digo proteger a sua reputação, não era nem proteger a reputação da Dorothy, por exemplo. Era proteger a reputação do nome da família Arnold, entendeu?
Temendo que o desaparecimento da Dorothy chamasse a atenção indesejada da mídia e pudesse se tornar socialmente constrangedor, a família Arnold demorou semanas para denunciar o desaparecimento dela à polícia. Especula-se que a família foi influenciada pelo desaparecimento de uma menina chamada Adele Boas, em 1909, uma garota de 13 anos que foi dada como desaparecida no Central Park e posteriormente foi descoberto que ela tinha fugido para Boston. Mais tarde, a menina voltou para casa. Mas a família da Adele Boas, que também era proeminente no Upper East Side, ficou escandalizada e envergonhada nos jornais após esse incidente. Então é lógico que a família Arnold não queria passar pela mesma situação. Então, na tentativa de manter o desaparecimento da Dorothy fora do alcance da imprensa, a família Arnold contatou discretamente o John Keefe, um amigo da família e advogado, para servir de investigador particular. Na manhã seguinte ao desaparecimento da Dorothy, o John Keefe chegou à casa da família e revistou o quarto da jovem. Ele descobriu que, exceto pela roupa que ela usava, todas as roupas e outros pertences pessoais da Dorothy estavam em seu quarto. O John Keefe também encontrou cartas pessoais com carimbos estrangeiros em sua mesa, 2 pastas sobre transatlânticos sobre a escrivaninha e papéis queimados na lareira. Todos presumiram que os papéis queimados eram os manuscritos rejeitados que a Dorothy tinha submetido à revista McClure, mas não dava para ter certeza porque nada sobreviveu ao fogo, né? Não dava para ler mais nada daqueles papéis. Nas semanas seguintes, o John Keefe visitou prisões, hospitais e necrotérios na cidade de Nova York, Filadélfia e Boston, mas não encontrou nenhum sinal da Dorothy. Depois que as suas buscas se mostraram infrutíferas, ele sugeriu que a família Arnold contratasse os detetives da agência Pinkerton para investigar. Aqueles não eram detetives amadores, como o próprio John Keefe, que era advogado, né? A Pinkerton era uma agência nacional famosa que certa vez impediu uma tentativa de assassinato do Lincoln. Na segunda tentativa, eles não estavam lá, então eles não conseguiram impedir. Esse nome Pinkerton é famoso. Sim, foi uma das primeiras agências particulares de investigação que existiu e tal. Os investigadores da Pinkerton revistaram hospitais da área e outros lugares que a Dorothy frequentava, mas não encontraram nenhum vestígio dela. Eles também questionaram os amigos da Dorothy e ex-colegas da faculdade sobre o seu paradeiro, mas ninguém a tinha visto. Como John Keefe encontrou literatura sobre transatlânticos no quarto da Dorothy no dia seguinte ao seu desaparecimento, os investigadores da Pinkerton teorizaram que ela poderia ter fugido com um homem para a Europa. Os agentes revistaram registros de casamento, mas nenhum foi encontrado com o nome da Dorothy Arnold. Agentes foram então enviados ao exterior para revistar transatlânticos que chegavam de Nova York. Embora várias mulheres que correspondiam à descrição física da Dorothy tenham sido encontradas, ela própria não foi. Depois que o John Keefe e os detetives da agência Pinkerton não conseguiram encontrar a Dorothy, eles persuadiram o Francis Arnold a entrar em contato com o Departamento de Polícia de Nova York. O Francis foi com o John Keefe e os detetives da Pinkerton falar com o vice-comissário de polícia, o William Flynn, que mais tarde se tornou chefe do serviço secreto. O William disse ao Francis Arnold que eles deveriam dar uma entrevista coletiva imediatamente. E os dois brigaram por 2 dias por causa disso, porque o Francis não queria uma coletiva de jeito nenhum. A polícia o aconselhou a realizar a conferência de imprensa para obter o máximo de publicidade possível, e isso era o pior pesadelo da família Arnold. O Francis resistiu à sugestão, mas acabou concordando. E em 25 de janeiro de 1911, repórteres se reuniram no escritório do Francis em Nova York, onde ele os informou sobre o desaparecimento da sua filha,
e ofereceu uma recompensa de $1.000, aproximadamente $35 mil hoje em dia, por informações que levassem ao seu paradeiro. Durante a coletiva, os repórteres perguntaram a Frances se era possível que a sua filha ainda estivesse viva e tivesse simplesmente fugido com um homem, já que os boatos corriam que ele não permitia que a filha namorasse. O Frances negou veementemente, afirmando: "Não é verdade que eu me opus a que ela recebesse homens em casa. Eu teria ficado feliz em vê-la se relacionar mais com homens jovens, especialmente com alguns jovens com inteligência e posição. Alguém cuja profissão ou negócio o mantivesse ocupado. Não aprovo homens que não têm nada para fazer." Parece uma indireta, né? Porque os repórteres logo descobriram que esse comentário do Frances se referia a George Griscom Jr., um homem que a Dorothy conheceu enquanto estudava em Bryn Mawr e com quem ela estava romanticamente envolvida. O Júnior, como ele gostava de ser chamado, tinha 42 anos quando a Dorothy desapareceu. É difícil imaginar o que a Dorothy viu naquele homem, além de uma chance de um pouco de independência e rebelião. Ele não só era muito mais velho que a Dorothy, mas ele também não tinha muita coisa a seu favor, nem na aparência e nem na personalidade. Ele era um homem atarracado de meia-idade que ainda morava em casa com a família e cuja vida consistia principalmente em seguir os pais aonde eles fossem. Ok. Os repórteres também descobriram que, em setembro de 1910, a Dorothy havia mentido para os seus pais e disse para eles que ia visitar uma ex-colega de classe de Bryn Mawr em Boston. Mas, ao invés disso, ela passou uma semana na cidade com o Júnior. Entre o dia 18 e o dia 23 de setembro de 1910, a Dorothy esteve hospedada no Lenox Hotel. Esse hotel não só era muito caro, como também só tinha frequentadores da alta sociedade. Ele era o hotel mais luxuoso da Nova Inglaterra e pertencia ao mesmo dono do Waldorf Astoria de Nova York. A Dorothy fez o check-in usando seu nome e endereço verdadeiros, então ela não estava escondendo tão bem assim onde ela estava e o que estava fazendo na cidade, né? Já o Júnior ficou hospedado num hotel próximo, o Hotel Essex, que também era um hotel muito caro e sofisticado. Eu acho que se os dois tivessem ficado no mesmo hotel, Casa e abaixo. Os Estados Unidos ia explodir, porque eles terem passado uma semana juntos em hotéis diferentes já causou um furor na cidade de Nova York, na costa leste, assim, inteira. Imagina se eles tivessem ficado no mesmo hotel. Os pais da Dorothy descobriram sobre o encontro dos dois e essa semana em Boston, depois que a Dorothy penhorou $500 em joias para financiar a estadia de uma semana. Ela se dirigiu à Collateral Loan Company e penhorou os seguintes itens: seu relógio e sua corrente de ouro, 2 anéis de diamante e 2 pulseiras. O relógio, a corrente e um dos anéis de diamante eram joias da própria Dorothy. Mas os outros itens eram joias de família, que já pertenciam à família Arnold há muitos anos. Não eram coisas da própria Dorothy, sabe? Eram joias provavelmente da mãe dela. Da Inglaterra e tal, sei lá. É. A Dorothy assinou seu nome verdadeiro e o seu endereço no recibo ao penhorar esses itens. Naquela época, as casas de penhores tinham que entregar todos os recibos de empréstimos, à polícia para fins de registro, caso eles tivessem algum tipo de item roubado. Depois que a Dorothy desapareceu, um inspetor da polícia viu o nome dela no recibo e contatou seu pai. Um representante da família dela foi enviado a Boston, pagou o valor devido pelos itens e partiu com eles. Depois que a Dorothy voltou para casa dessa semana romântica com o Júnior e da sua família descobrir onde ela estava e com quem, e eles descobriram através de amigos e da fofoca que isso gerou entre a alta sociedade, os pais a proibiram de continuar o relacionamento com o Júnior porque o consideraram inadequado.
Apesar da sua desaprovação, a Dorothy continuou se correspondendo com Junior. Os dois se viram pela última vez no início de novembro, pouco antes dele ir para a Itália de férias com os seus pais. Após o desaparecimento da Dorothy, o Júnior foi localizado em Florença. A família Arnold lhe enviou um telegrama no dia 16 de dezembro, pedindo informações sobre o desaparecimento da Dorothy. Num telegrama de resposta, o Júnior negou qualquer conhecimento do seu paradeiro e afirmou não saber nada sobre o desaparecimento. No início de janeiro de 1911, a mãe da Dorothy, a Mary, e o seu irmão mais velho, John, viajaram de navio para a Itália para interrogar o Júnior à força. Eles o encontraram no seu quarto no Anglo-American Hotel em 16 de janeiro. O Júnior continuou afirmando que nada sabia sobre o desaparecimento da Dorothy. Eles também foram para lá para ter certeza que a Dorothy não estava com ele, né? Uhum. Durante a visita, a Mary e o John ainda exigiram que o Júnior entregasse para eles as cartas que a Dorothy tinha enviado ao namorado. Mais tarde, o John afirmou que as cartas não continham nada de importante e disse que as destruiu. Ao retornar dos Estados Unidos em fevereiro de 1911, o Júnior disse à imprensa que pretendia se casar com a Dorothy assim que ela fosse encontrada e com a condição de que a sua mãe aprovasse o casamento. Mas a Mary Arnold se dirigiu aos repórteres afirmando que nunca aprovaria aquela união. Nos meses seguintes ao anúncio do desaparecimento da Dorothy, o Júnior gastou milhares de dólares em anúncios nos principais jornais, pedindo que ela voltasse para casa. No final de janeiro de 1911, o porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York disse que os investigadores ainda acreditavam que a Dorothy estava viva e que ela retornaria por conta própria. A família da Dorothy, no entanto, disse que passou a acreditar que ela estava morta. Nessa época, o Francis Arnold disse à imprensa que acreditava desde o início que a sua filha havia sido atacada e morta enquanto caminhava para casa pelo Central Park. A Dorothy tinha cerca de 30 dólares em dinheiro quando ela desapareceu, mais de 800 dólares hoje em dia. E dado que a socialite caminhou pelo Central Park depois do almoço, no auge do inverno, é possível sim que ela tenha sido assaltada ou assassinada por dinheiro. E o Francis Arnold acreditava que esse era o destino da sua filha. Ele ordenou que o lago e o reservatório do Central Park fossem drenados, mas ambos estavam congelados desde antes do desaparecimento da Dorothy. Inclusive, no dia que ela desapareceu, várias pessoas estavam patinando no gelo, no lago congelado do Central Park. Desde o início acreditei que minha filha estava morta. E desde que expressei publicamente esta crença, recebi cartas que me convenceram de que a minha teoria está correta. Tenho 2 pistas, ambas comunicadas ao Sr. Whitman, o promotor público. Dei-lhe minha palavra de que não divulgarei essas pistas, mas direi que tenho todos os motivos para acreditar que Dorothy foi raptada na 5ª Avenida em 12 de dezembro e posteriormente assassinada. Foi o que declarou o Francis Arnold. E é claro que essas supostas pistas nunca foram reveladas. A polícia rejeitou essa teoria, porque nos dias que antecederam o desaparecimento da Dorothy, a temperatura na cidade de Nova York caiu para -6 graus Celsius. E não só o lago do Central Park estava congelado, mas o reservatório de água do parque também congelou. A polícia revistou o Central Park de qualquer maneira, mas não encontrou nenhum vestígio da Dorothy Arnold. E quando o reservatório descongelou naquela primavera, milhares de espectadores se reuniram para observar enquanto o reservatório era dragado e redes eram arrastadas pela água, mas nenhum corpo foi encontrado. Nos dias seguintes ao anúncio do desaparecimento da Dorothy, a polícia distribuiu panfletos com a sua foto, descrição física e informações sobre a recompensa nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
O New York Times continuou a cobrir a história quase diariamente. A publicidade fez com que os investigadores recebessem ligações de pessoas de todos os Estados Unidos que afirmaram terem visto a Dorothy. Primeiro, houve quem acreditasse que a Dorothy, farta das restrições em casa, decidiu tomar as rédeas da sua vida. Ela teria juntado o pouco dinheiro que tinha em mãos, disse aos pais que ia sair para procurar o vestido e foi embora com nada mais do que as roupas do corpo para começar uma nova vida para si mesma. Essa teoria foi reforçada por um comerciante à beira do rio East, que afirmou que uma misteriosa jovem de aparente refinamento tinha tentado dar-lhe suas joias em troca de roupas para se disfarçar de homem. É claro que todas as pistas e ligações recebidas foram investigadas, mas elas provaram ser falsas. A família Arnold também recebeu 2 bilhetes de resgate de supostos sequestradores que exigiram mais de $5.000 pelo retorno da Dorothy. Essas alegações de sequestro também provaram ser falsas. No início de fevereiro de 1911, o Francis Arnold recebeu um cartão postal assinado por Dorothy, com um carimbo da cidade de Nova York, que dizia: "Estou segura". Embora a escrita correspondesse à de sua filha, o Francis disse acreditar que alguém havia copiado a caligrafia da Dorothy de amostras publicadas no jornal, e que o cartão postal nada mais era do que uma piada cruel. Mas isso nunca foi comprovado. O que não foi comprovado? Se o cartão era da Dorothy ou se era alguém imitando a caligrafia dela. Mas a letra parecia. A letra era igual. Mas ainda não existiam esses testes grafológicos, né? Que analisam se era alguém imitando ou se era a própria pessoa e tal, entendeu? Uhum. Talvez hoje em dia, se alguém analisasse o cartão postal, conseguiria saber, mas eu duvido muito que o Francis Arnold não tenha jogado no lixo imediatamente depois de receber. Na mesma época, um joalheiro em São Francisco, na Califórnia, alegou que uma mulher que ele reconheceu como Dorothy Arnold o fez gravar uma aliança de casamento de diamante para ela em 7 de janeiro, com a inscrição "Para a J.A. de E.R.B., 10 de dezembro de 1910. É claro que essas não eram as iniciais da Dorothy e do Júnior, né? Ou de ninguém que a gente conheça nessa história. Mas ainda havia muita especulação de que a Dorothy tinha escapado para a costa oeste para começar uma nova vida. Talvez com um novo nome. Houve outra carta da Califórnia, dessa vez de Los Angeles, afirmando que a Dorothy estava vivendo sob o nome de Ella Nevins por lá. O autor da carta alegava que o Francis Arnold estava secretamente enviando dinheiro para ela viver. Quando a imprensa perguntou ao Francis sobre isso, ele negou e disse: "Essa história é toda uma podridão." A mulher, chamada Ella Nevins, foi localizada por repórteres e disse: "Se você não acredita que eu sou o Dorothy Arnold, pergunte à minha irmã Marjorie. Ela saberá por que meu pai não responde minhas cartas." E é só isso que nós sabemos sobre a tal Ella Nevins. Ninguém sabe se a polícia investigou mais a fundo, se ela realmente poderia ser a Dorothy ou se era alguém tentando lucrar, fingindo ser a mulher desaparecida. No dia 22 de fevereiro de 1911, o Júnior recebeu uma carta no hotel Chalfont, onde ele estava hospedado. Um jornal afirmou: "Disse que a mensagem que Júnior recebeu revelou o paradeiro da senhorita Arnold. Se ela mesma não a enviou, então entende-se que foi enviada por um amigo próximo que conhecia o segredo do desaparecimento da senhorita Arnold. Esta jovem provavelmente é a garota de Washington, que era amiga da senhorita Arnold em Bryn Mawr. É totalmente esperado que dentro de alguns dias, Júnior deixe Atlantic City para se juntar à herdeira desaparecida." Caraca, muita especulação. A garota de Washington mencionada no jornal seria Theodora Bates, a colega com quem a Dorothy foi passar o dia de ação de graças.
Mas o Júnior nunca foi se juntar a Dorothy em lugar nenhum e nada mais resultou dessa história, né? A gente nem sabe se a carta que ele recebeu no hotel tinha a ver com o caso da Dorothy ou não, podia ser outra coisa completamente diferente. Pouco depois disso, o Departamento de Polícia de Nova York anunciou que havia decidido parar de investigar o desaparecimento da Dorothy Arnold porque eles acreditavam que ela estava morta. O vice-comissário da polícia da cidade de Nova York, o William Flynn, declarou: "Essa agora parece a única maneira razoável de encarar o caso. A jovem está desaparecida há 75 dias e em todo esse tempo nenhuma única pista foi encontrada que valesse de alguma coisa. Não temos provas de que um crime tenha sido cometido e o caso ainda é de uma pessoa desaparecida e nada mais." A polícia continuou a investigar relatos de avistamentos, mas nenhum levou a Dorothy. O Francis disse aos repórteres: "Estou firmemente convencido de que a minha filha foi morta e gastarei cada dólar que tenho no mundo para provar isso e para vingar a sua morte." Numerosas teorias e rumores sobre o desaparecimento da Dorothy continuaram a surgir, é claro. Uma teoria era que a Dorothy escorregou numa calçada gelada, bateu a cabeça e estava num hospital com amnésia. Ela não saberia mais quem era, onde morava ou quem era sua família. Mas essa teoria não se concretizou, porque não havia nenhuma mulher que correspondesse à sua descrição nos hospitais da área e que tivesse sofrido uma concussão. Vou falar algo muito idiota. Eu não sei porquê, quando você estava lendo, eu pensei, ela escorregou e caiu num bueiro. Ok. Tá, e uma teoria que eu nunca tinha pensado. Caiu num bueiro e foi embora no esgoto. Foi embora no esgoto. Essa é a sua teoria, Alexandre? Pode ser. Tá bom. Outras teorias surgiram de que a Dorothy havia sido drogada e sequestrada. Mas essa teoria foi considerada improvável, porque ela foi vista pela última vez numa rua movimentada no meio da tarde. E também porque nenhum sequestrador teria entrado em contato com a família pedindo resgate depois que ela desapareceu. Os bilhetes de sequestro falsos só chegaram depois do caso estar na mídia, semanas após o desaparecimento da Dorothy. Faz sentido. O Júnior, o namorado da Dorothy, teorizou que ela havia cometido suicídio porque estava desanimada com o seu fracasso na carreira de escritora. Tá vendo? Até o namorado tá teorizando. Depois que o seu segundo conto foi rejeitado, a Dorothy escreveu uma carta ao Júnior, que estava na Itália na época, expressando a sua decepção com a sua falta de progresso como escritora e aludiu ao suicídio, afirmando: "Bem, o conto voltou. McClure's me recusou novamente. O fracasso me encara. Tudo que posso ver à frente é uma longa estrada sem curvas. Mamãe sempre pensará que um acidente aconteceu." Alguns familiares e amigos da Dorothy também disseram acreditar que ela havia cometido suicídio. Mas sentiam que a Dorothy teria se matado porque percebeu que o seu relacionamento com o Júnior não daria em nada. Que ela tinha se exposto e ficado mal falada na alta sociedade por um homem que não sairia debaixo da saia da mamãe para se casar com ela. O New York World também apoiou esse raciocínio depois de descobrir que um primo do Júnior, o Andrew Griscom, que a Dorothy tinha conhecido em Bryn antes mesmo de conhecer o próprio Júnior, havia saltado para a morte de um transatlântico depois de ter sido proibido de casar com uma governanta inglesa porque ela era pobre. Isso pode ter deixado uma marca duradoura na impressionável Dorothy, e ela pode ter resolvido copiar esse comportamento quando ficou decepcionada com a vida e o amor. O público especulou que isso poderia ter influenciado a Dorothy a também embarcar num navio e fazer o mesmo que o Andrew havia feito, mas nenhum passageiro foi relatado como desaparecido de navios a vapor que pudesse corresponder à sua descrição. Especulou-se então que ela poderia ter saltado de um barco a vapor noturno em Fall River,
o que muitas pessoas costumavam fazer porque esse tipo de barco não mantinha listas de passageiros. É tipo você saltar da barca Rio-Niterói, sabe? Você não dá o seu nome nem nada quando você vai entrar na barca. Ninguém sabe quem tá lá dentro, quem tá lá fora, Mas entendeu? ao mesmo tempo a Dorothy não parecia uma pessoa muito boa em cobrir os rastros dela. Então, eu sempre acho difícil, praticamente difícil, você se matar E não acharem um corpo. e não acharem um corpo ou não acharem nada. Entendeu? Ainda mais que ela era escritora, né? Então, assim, eu acho que se ela fosse se matar, ela teria escrito uma carta, um bilhete de suicídio e tal. Faz sentido. A não ser que ela fosse se matar porque ela não era boa escritora e ela estava deprimida, que não estava avançando na carreira e a família já zombava dela, então ela pensava, pra que eu vou deixar uma carta pra minha família se eles não me ajudam e só riem de mim quando eu digo que eu quero ser escritora? A carta de suicídio pode ter sido essa que você leu, né, pro Júnior. Só que, como eu falei, eu acho muito complicado a logística de você fazer um plano de suicídio e garantir que o seu corpo não seja encontrado, Sim, você é não deixou muito nada. raro, muito difícil. Mas assim, você falou que a Dorothy não era boa em apagar os rastros, né? Ou não deixar rastros. Mas eu acho que os rastros que ela deixou nessa viagem de Boston devem ter sido até de propósito, sabe? Tipo, tô me rebelando e não vou mais esconder quem eu sou, não vou mais esconder de quem eu gosto, então tá tudo aqui. Entendeu? Uhum. Porque se ela quisesse, era só usar outro nome, ou então, sei lá. A não ser que ela fosse muito inocente, muito bobinha ainda. Ela já tinha uns 25 ou 26 anos. Então, naquela época, ela já era até considerada velha e, tipo, já devia estar casada há muito tempo com essa idade e tal. Então, não sei se ela era só bobinha e inocente que não cobria rastros ou se ela realmente estava querendo se rebelar e não estava mais ligando, entendeu? Uhum. Um dos rumores mais difundidos era que a Dorothy havia engravidado, tentado fazer um aborto, morrido durante ou após o procedimento fracassado e sido enterrada ou cremada secretamente. O aborto era ilegal nos Estados Unidos naquela época, seja qual for o motivo pelo qual a mulher desejasse realizar o procedimento. Mas milhares de procedimentos secretos eram realizados todos os anos, até mesmo em casa, sem nenhum tipo de acompanhamento médico, muitas vezes resultando na morte da mulher. Tem quem especule que informações sobre serviços ilegais e dinheiro poderiam estar dentro do pacote que a Dorothy recebeu em Washington enquanto ela estava visitando a Theodora Bates, que isso estaria naquele pacote misterioso que chegou para Dorothy. Então ela foi pra Washington pra receber a encomenda fora de casa. Isso. E aí chegou Entendeu? mais rápido do que ela esperava e ela foi E embora. ela foi embora, exatamente. Que ali teria alguém, provavelmente o Júnior, talvez, né? Dando o dinheiro para ela fazer o aborto sem precisar pedir nada para a família não ficar sabendo. E também dando as instruções, né? Onde fazer, o médico ou algo assim. Uhum. Esse boato ganhou alguma credibilidade quando, no início de abril de 1916, uma clínica de aborto ilegal que funcionava no porão de uma casa em Belleville, na Pensilvânia, foi invadida pela polícia. A clínica era dirigida por um médico chamado Charles Meredith, que foi preso no local junto com uma enfermeira chamada Lucy Orr. Uma mesa de operação e 2 fornos foram descobertos no porão. Eu acho que quer dizer muita coisa, que na clínica ilegal de aborto tinha só uma mesa de operação e tinha 2 fornos crematórios, né? Que a sua taxa de sucesso é tão alta que você precisa mais de forno para cremar as pessoas do que de mesa para fazer a operação. Pega mal. Eu tô sendo irônica nesse caso, né? Mas é esquisito, no mínimo. Uhum. As mulheres da região muitas vezes desapareciam depois de visitar a chamada clínica, o que lhe rendeu o apelido de a Casa do Mistério. Geralmente, essa não é a vibração que você deseja de um lugar que oferece atendimento médico, né? Outro médico da clínica, o H.E. Lutz, também foi preso posteriormente.
e ele testemunhou ao promotor distrital do condado de Nova York que o Dr. Charles Meredith lhe disse que a Dorothy Arnold havia morrido lá após sofrer complicações de um aborto. O Dr. Lutz ainda afirmou que, como muitas das mulheres que fizeram abortos na clínica e morreram, o seu corpo foi cremado na fornalha. Com base na declaração do promotor público de Pittsburgh, o R.H. Jackson, o detetive-chefe Clark e o seu esquadrão de detetives da polícia de Pittsburgh verificaram que a Dorothy Arnold foi à Casa do Mistério em 1910, fez uma operação e voltou para casa em Nova York, onde ela teria morrido na casa da sua família logo depois. Isso é uma teoria? Isso é o quê? É uma declaração feita pelo promotor de Pittsburgh. Essa clínica ficava em Belleville, um bairro de Pittsburgh, na Pensilvânia. Longe. Pensilvânia não é longe de Nova York. Ok. É perto de Nova York. Dá pra você ir e voltar no mesmo dia. Já dava naquela época, entendeu? E o promotor público de Pittsburgh, o Jackson, ele declarou isso, entendeu? Que ele, o detetive e o esquadrão, né, da polícia de Pittsburgh verificaram ou descobriram, eu não sei qual seria o melhor termo para usar hoje em dia, que a Dorothy foi a essa casa, foi a essa clínica, entre aspas, em 1910. Ela teria feito uma operação, um aborto lá, e ela voltou para casa em Nova York, mas devido a alguma circunstância, alguma complicação do procedimento, ela morreu em casa. A Dorothy teria comprado um livro e os doces, os chocolates, para uma viagem de trem até Pittsburgh no dia do seu desaparecimento. A Dorothy também estava a 3 quarteirões da maior estação de trem de Nova York, a Grand Central Station, quando ela foi vista pela última vez, pela amiga Gladys. Talvez esses sejam indícios de que a Dorothy realmente foi até a Casa do Mistério para realizar um aborto. Mas, como o promotor de Pittsburgh chegou a essa conclusão de que ela voltou para casa naquela noite e morreu depois em consequência do aborto, na casa da própria família, eu não sei. Mas faz sentido, porque a família teria tido bastante tempo para se livrar do corpo, né? Sofrer o seu luto e para se recompor, e talvez até se livrar de pertences da Dorothy quando a polícia finalmente foi informada e entrou no caso. A gente já sabe que para a família a reputação era mais importante do que o desaparecimento da Dorothy. E isso também explicaria por que naquela noite a Mary disse para a amiga da Dorothy ao telefone que ela tinha chegado e já estava deitada com dor de cabeça. E depois disso, ela falou que não, a Dorothy nunca voltou, então... Eu tava com isso na cabeça desde que você falou do aborto. Sim, a Dorothy acabou morrendo e ao invés de contarem, né, para todo mundo que ela morreu e tal, e ainda mais explicar como ela morreu... Um aborto, meu Deus. Acharam melhor continuar com essa história que ela estava desaparecida, entendeu? Encobriram desse jeito todo aí. Sim. Depois disso, vamos tentar botar a culpa no namorado, vamos dizer que ela estava com o Júnior. E aí o irmão dela e a mãe foram pra Itália, atrás do Júnior, né? O irmão voltou pouco tempo depois para Nova York. Mas a mãe não voltou. A mãe dela ficou ainda na Europa por bastante tempo e ela só voltou para o casamento do filho mais novo em 1912. E depois disso, ela ainda voltou para a Europa de novo. Parecia que a mãe, a Mary, ela não estava conseguindo ficar em casa, entendeu? Que ela não queria voltar para casa, ela não queria ficar em Nova York, na casa da família dela. E então ela ficava indo para a Europa, passando mais tempo na Europa do que em Nova York. Talvez aquela casa trouxesse mais lembranças para ela. Talvez ela ficando na casa que a filha dela morreu, ela pensasse nisso o tempo todo. Talvez ela sentisse culpa. E por isso ela preferia se afastar, entendeu? Mas isso sou eu especulando, né? Faz sentido. Ou então ela só quis largar tudo. Tipo, chega disso e vai embora. É trauma, né? Embora o promotor distrital tenha dito acreditar que a Dorothy morreu em consequência de um aborto na casa da família, o Francis Arnold disse que achava essa história ridícula e absolutamente falsa. O advogado da família Arnold, o John Keefe,
disse à mídia que 2 meses após o desaparecimento da Dorothy, ele recebeu uma denúncia de um advogado de Pittsburgh de que ela estava em um sanatório local. O John Keefe afirmou que ele e 2 detetives viajaram para Pittsburgh, mas descobriram que a mulher não era Dorothy. Tá aí Pittsburgh de novo, né? Quando não é uma clínica de aborto clandestina, é um sanatório. Também houve rumores de que a Dorothy foi banida para a Suíça por seus pais, com a história do desaparecimento tendo sido criada para encobrir esse fato. Ela já teria causado tanta vergonha, tanta desgraça para a família, que aí, sei lá, ela parece grávida e ao invés de lidar com isso, eles só despacham a garota para outro lugar, para outro país, e fingem que ela desapareceu e aí não é mais parte da família, sabe? Eu já não sei se eu acredito muito, porque me parece um mundo muito pequeno dessas pessoas muito ricas, sabe? Eu acho que ela ia ser reconhecida, mesmo na Suíça, entendeu? Mais de 5 anos após o desaparecimento da Dorothy, em abril de 1916, um criminoso condenado chamado Edward Glennorris, que foi então preso em Rhode Island por tentativa de extorsão, alegou que ele recebeu $250 para enterrar o corpo de uma jovem em dezembro de 1910. O Edward afirmou que um colega, conhecido apenas como Little Louie, o contratou para levar uma mulher de uma casa em New Rochelle até West Point, em Nova York. Nessa casa em New Rochelle, o Edward disse que ele e o Little Louie foram recebidos por 2 homens, um dos quais se chamava Doc, e o outro que o Edward descreveu como rico e bem vestido, e que, segundo o Edward, correspondia à descrição física do Júnior. Mas a gente sabe que não podia ser o Júnior porque ele já estava na Itália com a família. O Edward e o Little Louie, então, colocaram a mulher inconsciente no carro e a levaram para uma casa em Weehawken, em Nova Jersey. Durante a viagem, o Edward disse que o Little Louie falou que a mulher era Dorothy Arnold. O Edward também disse que reconheceu a Dorothy e foi capaz de identificar um anel de sinete no dedo indicador da sua mão esquerda e que, de fato, combinava com um anel que ela possuía, né? A família deu a descrição desse anel e essa descrição não tinha sido divulgada pela mídia, não estava lá no desenho da roupa elegante da Dorothy. Então, era algo que poderia corroborar a história do Edward. No dia seguinte, Little Louie contatou o Edward para eles terminarem o trabalho. E ao retornarem a Weehawken, o Doc informou aos homens que a mulher havia morrido em casa durante uma operação. O Edward disse que ele e o Little Louie levaram o corpo da mulher de volta para a casa em New Rochelle, enrolaram o corpo num lençol e o enterraram no porão. O Edward contou inicialmente essa história a um diretor da prisão, que depois a relatou às autoridades. No entanto, após entrevistas subsequentes com as autoridades, o Edward agiu confuso e alegou que não sabia nada sobre o paradeiro da Dorothy Arnold. A polícia deu seguimento à reivindicação inicial do Edward e escavou os porões de várias casas na área, mas não localizaram nenhum resto humano. O pai da Dorothy negou veementemente essa afirmação do Edward, dizendo aos repórteres: "Até agora, parece na história do homem que ele está falando um absurdo total." Eu me pergunto, será que é verdade que o Edward e o tal do Little Louie foram contratados para se livrar do corpo da Dorothy depois que ela morreu de um possível aborto mal sucedido? E quem será que teria contratado eles? Porque o Doc poderia ser o médico que fez o procedimento do aborto. Mas quem seria esse outro cara que estava lá? Porque não era o Júnior. Anos após o desaparecimento da Dorothy, numerosos supostos avistamentos de todos os Estados Unidos ainda eram relatados. A polícia continuou investigando os relatos, mas todos se revelaram falsos. A família Arnold também continuou recebendo cartas de mulheres que afirmavam ser Dorothy Arnold. Essas cartas também foram investigadas e nenhuma das tais mulheres era realmente a Dorothy. Um último detalhe estranho do caso ocorreu em 1921, 11 anos após o desaparecimento da Dorothy.
O ex-chefe do Departamento de Pessoas Desaparecidas da cidade de Nova York, o capitão John Ayers, estava dando uma palestra quando mencionou o caso da Dorothy Arnold. Ele disse: "Tudo o que posso dizer é que foi resolvido pelo departamento. Dorothy Arnold não está mais listada como pessoa desaparecida. Seus pais, parentes e amigos, que foram levados a seguir todas as pistas que chegaram em inúmeras cartas, cessaram repentinamente suas atividades." Mas, no dia seguinte, o John Ayers imediatamente voltou atrás e disse que havia sido mal interpretado. Um advogado da família Arnold disse: "O capitão Ayers parece insinuar que o mistério do desaparecimento de Dorothy Arnold foi resolvido e que a família, por algum motivo, manteve a solução em segredo. A coisa toda é uma maldita mentira." Será que é mesmo? Pistas continuaram chegando sobre Dorothy Arnold por décadas, incluindo uma denúncia em 1935 de que ela tinha sido vista na Quinta Avenida, o que levou os detetives a revistarem multidões na área por horas e horas à toa. Nas semanas que se seguiram ao desaparecimento de sua filha, o Francis Arnold gastou aproximadamente $250 mil, o equivalente a cerca de 6,5 milhões de dólares hoje, tentando encontrar a sua filha. Ele continuou afirmando acreditar que a Dorothy tinha sido sequestrada e foi assassinada no dia em que desapareceu ou logo depois. O Francis morreu em 6 de abril de 1922. Em seu testamento, ele intencionalmente não fez nenhuma provisão para Dorothy, afirmando que "não tomei nenhuma providência para minha amada filha Dorothy Arnold, pois estou convencido de que ela não está viva." Então, se alguém aparecesse no futuro, tentando mostrar ou provar que era Dorothy, não ia ter nada a receber. Até se fosse de verdade a Dorothy, né, que passou, sei lá, anos por aí desaparecida, sem querer contato com a família, se ela voltasse para reivindicar a herança dela, ela não ia ter nada. De acordo com o advogado John Keefe, a mãe da Dorothy, a Mary, não compartilhava da opinião do marido de que a filha tinha sido sequestrada e morta e manteve a esperança de que ela ainda estivesse viva. A Mary morreu em 29 de dezembro de 1928. Pouco depois da sua morte, o John Keefe declarou publicamente que ele também acreditava que a Dorothy tinha cometido suicídio por causa da carreira fracassada de escritora. É curioso que eu me deparei com um artigo sobre uma mulher em Kansas City chamada Anna Miller, que foi acusada de ser a Dorothy Arnold em mais de uma ocasião e foi até assediada pelos detetives, pelos policiais que estavam investigando esse caso. As semelhanças eram surpreendentes entre as duas mulheres, até mesmo em relação às roupas usadas pela Dorothy quando ela desapareceu. E a tal da Anna não conseguia provar a sua origem. Parece que a última vez que ela foi assediada pelos detetives foi por volta de 1920, o que casa bem com a data da palestra do John Ayers em 1921, quando ele comentou que a família sabia há meses o que realmente aconteceu com a Dorothy. Os Arnold podem ter decidido deixar a Anna Miller, ou a Dorothy, não sei, em paz, mas a retiraram do testamento e garantiram que ela não pudesse reclamar dinheiro depois que o Francis e a Mary morressem. No obituário da Mary Arnold, a United Press Association referiu-se às buscas por Dorothy Arnold, afirmando que houve um clamor que se estendeu por todo o mundo. Foi realmente a grande busca da época e que muito contribuiu para desenvolver a cobertura policial dos jornais modernos. Eu encontrei também uma coincidência interessante enquanto eu pesquisava. O Júnior e a família dele eram de Pittsburgh. E o médico lá da clínica do aborto, o Charles Meredith, da Casa do Mistério, o Charles Meredith, ele também era um cidadão proeminente da cidade. E isso realmente me faz pensar se a Dorothy acabou naquela clínica, naquela casa, naquele lugar.
porque a ligação do Griscom Jr. com Pittsburgh foi o que me fez levar a história do Dr. Charles Meredith mais a sério do que qualquer outra possibilidade. Além de que o promotor público certamente acreditava que a Dorothy morreu em consequência de um aborto feito por esse médico. E a Dorothy passou alguns dias em Boston com o Júnior, o que era algo muito rebelde para uma jovem naquela época. Além disso, parece que o seu pai era um indivíduo bastante controlador que queria que a Dorothy se estabelecesse com um jovem mais adequado. A Dorothy queria ser escritora, algo que o pai também não aprovava. Então, dados esses fatores, não me parece tão implausível pensar que a Dorothy tenha decidido fugir, seja por causa de uma gravidez inesperada ou apenas pelo desejo de ser independente. Depois de uma caminhada de 52 quarteirões e estando longe o suficiente de casa, a Dorothy poderia facilmente ter colocado roupas mais simples que as mulheres normais da época usariam e tentado se misturar e desaparecer. Mas, na minha opinião, a Dorothy não seria capaz de se misturar tão bem assim, não importa como ela se vestisse. Porque o sotaque dela, o jeito de falar, a sua educação e a etiqueta pareceriam bastante estranhos para qualquer garota comum naquela época. Ela também nunca havia trabalhado um dia sequer na vida, então como ela ia entender as habilidades profissionais que seriam exigidas de uma mulher naquela época? E sim, as pessoas podiam desaparecer facilmente, mas a maioria dessas pessoas que conseguiam desaparecer ou que desapareciam teve uma educação modesta e depois enriqueceu. Poucos eram ricos de berço como a Dorothy, né? A população em geral pertencia à classe trabalhadora. E a classe trabalhadora logo ia notar que a Dorothy não era uma deles. Eu não acho que ela ia conseguir tão bem assim fugir e se virar misturar sozinha e se misturar, Eu sabe? Ela não ia saber o que fazer, como agir e como que ela ia sobreviver quando os $30 dela acabassem. A teoria do suicídio ou de um assassinato, para mim, são as menos prováveis, já que eu acho que em ambos os casos o corpo teria sido encontrado. Nós realmente não sabemos o que aconteceu depois que a Dorothy e a amiga Gladys se esbarraram na Quinta Avenida. E o comportamento duvidoso por parte da família Arnold deixou muitas perguntas sem resposta. A Dorothy poderia ter deixado sim uma carta ao sair, né? E isso pode ter sido mantido em segredo, porque a gente sabe que a família estava muito mais preocupada em manter aparências do que qualquer outra coisa. Eu acho até que a família Arnold sabia muito mais do que eles revelaram. A minha teoria pessoal do que aconteceu com a Dorothy é um pouquinho complexa e liga todos esses últimos acontecimentos da vida dela. A visita da Dorothy a Theodora no dia de Ação de Graças provavelmente foi arranjada para que o pacote misterioso fosse entregue para ela. Afinal, a Dorothy tinha uma caixa postal para onde a sua correspondência poderia ser enviada sem que a família soubesse. Então, por que um pacote foi entregue para ela num feriado na casa de uma amiga em outro estado? E por que a Dorothy viajaria 800 quilômetros só para ir embora 2 dias depois? Ela chegou lá na quarta-feira à noite, recebeu o pacote na quinta de manhã e foi embora sexta de manhã. É bem esquisito que ela tenha feito isso porque era uma viagem muito longa, a não ser que ela só tenha ido até lá para aguardar o pacote chegar. Um pacote que ela já estava esperando. Mas o que esse pacote poderia conter? Dinheiro? Passagens de trem ou de navio? Instruções sobre o local onde fazer o aborto ou qual médico procurar? A amiga, a Theodora, disse que a Dorothy não pareceu interessada no pacote, jogando-o de lado. Mas é claro que eu acho que isso foi só para evitar que a Theodora soubesse o que tinha dentro do pacote, né? Assim que a Theodora saiu de dentro do quarto, a Dorothy deve ter aberto o pacote. E tinha que sair de lá o mais rápido possível pra não ter a amiga perguntando o que que é, o que que é, o que que Sim, chegou. exatamente. Aí já picou a mula. O Júnior pode ter sido quem providenciou tudo para Dorothy. Ele pode ter enviado os contatos e o dinheiro do aborto para a casa da Theodora por um mensageiro no dia de Ação de Graças. Nessa época, ele ainda estava nos Estados Unidos. Ele ainda não tinha viajado para a Itália com os pais.
E se duvidar, o Júnior até já devia ter feito isso outras vezes, né? Encaminhado outras jovens para o Dr. Charles Meredith. Eles circulavam na alta sociedade e já deviam se conhecer. E ele também podia conhecer a reputação do médico e da Casa dos Mistérios. O Júnior era um homem de 42 anos, que vivia com os pais e que namorava a Dorothy, e vai saber quantas outras mulheres ele namorava também, sabe? Ele era aquele, solteirão convicto. Ele não era um cara inocente, bonzinho e idiota e tal, apesar de ter cara de idiota. Quando eu postar a foto dele, vocês vão notar. Então, assim, talvez ele já tivesse usado esses serviços antes. E a Dorothy pode ter realmente ido fazer o aborto no dia do desaparecimento dela, como o promotor de Pittsburgh acreditava. Depois, ela apareceu em casa naquela noite, mas já sofrendo com as consequências de um procedimento mal sucedido. É lógico que a família Arnold não deixaria ninguém saber o que a filha tinha feito, preferindo a deixar morrer em casa do que chamar um médico apropriado ou levá-la a um hospital. Depois, seria fácil inventar que ela nunca voltou para casa desde o dia em questão. E afinal, eles já tinham ligado para várias pessoas antes dela chegar em casa, né? Supostamente, perguntando do paradeiro dela. Quando esses rumores começaram de que a Dorothy teria morrido em casa em consequência do aborto e tal, o pai dela, que era um homem muito discreto, fechado e carrancudo, convidou a imprensa para irem até a casa da família. Olha só que gentileza. E alguns repórteres foram até lá, circularam pela casa e não tinha realmente nem sinal da Dorothy. Na verdade, alguns deles relataram que parecia até exagerado, como se a Dorothy nunca tivesse existido e morado naquela casa, porque a família queria muito dar a impressão que ela nunca apareceu de novo. Queriam provar para os repórteres que a Dorothy não estava em casa, como eu estava falando, dela na casa. sabe? Uhum. Só que se ela morreu no dia ou no dia seguinte que ela desapareceu, lá em dezembro, não adianta você chamar os repórteres em março ou abril do ano seguinte, porque realmente não vai ter Ninguém nada, vai achar. né? Numa nota um pouco mais sombria, eu às vezes me pergunto se ela poderia ter sido presa pela família num manicômio ou algo assim, com um nome falso devido ao seu comportamento, que é o que a gente imagina que pode ter acontecido com a Dorothy Forstein, a outra Dorothy. Uhum. Dados os padrões sociais da época, o seu caso com o Júnior a teria rotulado como uma mercadoria danificada. Talvez ela tenha tentado ir embora por conta própria, mas foi encontrada, ou até resolveu voltar para casa. E esse foi o seu castigo, já que a família sentiu que ela os havia desonrado mais uma vez. Então, um retorno à sociedade não seria possível. E mesmo que fosse, talvez eles não acreditassem que poderiam controlá-la ou não confiassem que ela não ia tentar fugir ou envergonhá-los novamente. Ela também poderia realmente estar grávida. E ao invés de mandá-la fazer um aborto, como eu especulo, né, que o Júnior ou alguma outra pessoa tenha feito, a família resolveu a mandar para longe, se livrando dela e da criança indesejada. Os Arnold tinham dinheiro e poder para fazer a Dorothy desaparecer dessa forma, seja dentro de um manicômio ou até mesmo dentro de um convento, sei lá. Convento também sempre é uma das soluções das pessoas, né? Para mandar a filha rebelde e indesejada, sei lá. O fato é que qualquer uma dessas teorias poderia ser verdadeira. Cada uma é igualmente plausível e igualmente intrigante. É difícil acreditar que qualquer um desses cenários não tenha deixado marcas nos 113 anos desde o desaparecimento da Dorothy. Esse caso é um enigma assustador e muito bizarro. A história dessa jovem socialite e herdeira que desapareceu sem deixar vestígios num fatídico dia de dezembro continua fascinando e deixando todos que pesquisam esse caso perplexos. Apesar dos esforços incansáveis dos investigadores e da passagem do tempo, o destino da Dorothy permanece desconhecido até hoje. O caso da Dorothy Arnold serve como um lembrete arrepiante de que mesmo os mais privilegiados entre nós podem ser consumidos pelas sombras do mistério,
deixando para trás um legado de perguntas e sonhos não realizados. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Raqueline Dantas. Muito obrigada, Raqueline, pelo seu apoio, por você gostar desse podcast, por você ter resolvido contribuir para a gente continuar crescendo e trazendo esses casos que eu adoro, muito misteriosos, para vocês. E o da Dorothy Arnold foi um caso que eu passei muito tempo pesquisando. Dá pra ver pelo tamanho do episódio. É um roteiro de 15 páginas e eu já tô até com a garganta começando a ficar irritada de tanto que eu falei nessa gravação. Olha só. E é pra você, Raqueline. Especialmente pra você. Enquanto a gente começou a gravar, começou a chover, parou de chover, teve raio. E estamos aí, faça chuva, faça sol. Sim, exatamente. Graças a Raqueline. Graças a Raqueline. E se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, é só entrar lá, né, no Orelo ou no Apoia-se. Apoia-se. Se tudo estiver certo, se tudo der certo, vai estar no ar. Pois é. O link vai estar lá na nossa bio no Instagram, pode deixar. Tanto do Orelo quanto do Apoia-se. Uma curiosidade que eu esqueci de mencionar, que eu não incluí no roteiro, porque eu ia parecer uma pessoa maluca, sabe? Porque eu pesquisei tanta coisa desse caso que eu cheguei a analisar o censo da cidade de Nova York do ano que a Dorothy nasceu e dos anos seguintes, do ano que ela desapareceu e de mais anos seguintes e tal. Quando ela era pequena e até ela desaparecer, só tinha ela e mais uma Dorothy Arnold na cidade, que era uma imigrante russa, inclusive. Aí depois que ela desapareceu, tinham duas Dorothy Arnolds. Uma Dorothy que era uma mulher que casou com um dos irmãos da Dorothy Arnold, né? Então ela adotou o sobrenome do marido. Era outra Dorothy, era outra que Dorothy casou Arnold com a família. que casou na família. E a Dorothy imigrante da Rússia, que a gente já tinha visto no censo antes. E aí passaram mais uns anos e entrou mais uma Dorothy Arnold no censo. Uma Dorothy Arnold que nasceu no mesmo ano que a nossa Dorothy, que casou em 1918 e que não tem mais nada sobre ela em lugar nenhum. Mas que, assim, pelas datas, né, que eu fui comparando, que eu fui checando e tal, dá pra você pensar, caraca, será que é a Dorothy Arnold que sumiu e que resolveu voltar pra Nova York nos anos 30? Como se nada tivesse depois acontecido. que os pais dela já tinham morrido? Depois que eles morreram. Porque essa Dorothy Arnold que eu achei foi num censo de 1930 e pouco. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu acho muito improvável que ela tenha voltado pra Nova York. Não é nada que ela já não tivesse feito. De usar o próprio nome quando ela deveria estar se escondendo. Sim. Mas eu não incluí isso ao longo do episódio, porque se eu fosse explicar em tintim por tintim toda essa pesquisa que eu fiz do censo e tal, ia ser muito longo. E eu acho que os ouvintes iam pensar, meu Deus, a Marcela realmente é maluca, porque isso é um extremo muito grande que nem eu nunca tinha chegado antes, que é analisar o censo da cidade de Nova York ao longo de décadas. Entendeu? Entendi. Mas está aí uma curiosidade que uma Dorothy Arnold misteriosa, com as mesmas características e mesmas, né, data, ano de nascimento e outras coisas assim, que a nossa Dorothy estava lá em Nova York nos anos 30, casada com alguém que eu não sei quem é, desde 1918. Me encontra na nossa rede social. O Júnior, só outra curiosidade rapidinho, ele, depois de, sei lá, uns 6 ou 7 anos que a Dorothy tinha desaparecido, ele se mudou para a Inglaterra. E ele nunca casou. Ele acho que ficou vivendo com os pais para sempre, até os pais morrerem e ele ficar sozinho. Mas ele nunca se casou com ninguém. O que vocês acham que aconteceu com a Dorothy Arnold? Qual dessas milhares de teorias que eu falei aqui vocês acham que se encaixa melhor, né, com esse caso? E eu já falei qual é a minha preferida. A do Alexandre, que ela tropeçou, escorregou e caiu num buraco do esgoto, não é isso? E tá lá até hoje. Tá lá até hoje. E você, ouvinte querido?
que você acha que aconteceu com a Dorothy? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta o que você achou desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalmente, não? Você já tá... Pô, eu já tava vendo a linha de chegada, aí você... uma curiosidade. Desculpa. Mais outra curiosidade. São curiosidades de quem pesquisa coisas demais. E aí chega um ponto que não tem mais onde enfiar tantas curiosidades, tantas coisas. Meia-noite e 24. Chega, tchau. Tchau.